Salve, salve galera, saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva. Espero que todo mundo esteja na paz e com saúde acima de tudo. Muito bem, hoje eu quero deixar um pouco aí as teorias de conspiração e a ufologia de lado e eu quero falar sobre um outro assunto que eu acho que é tão quanto ou até mais fascinante e que com certeza também vai gerar polêmica. Afinal de contas, o objetivo do canal é gerar polêmica, trazer confusão mental através de informações e conteúdos que não são normalmente conhecidos pelas pessoas e que essas pessoas possam fazer estudos mais aprofundados para tirarem as suas próprias conclusões sobre o que está sendo dito aqui, beleza? Então, eu vou falar hoje sobre a perspectiva mística da vida de Jesus Cristo. E quando eu falo sobre isso, eu me baseio principalmente, não somente, mas principalmente nesse livro aqui, ok? Que é um livro antigo, raro, eu não sei qual que é a disponibilidade dele hoje em dia, mas é um livro da Biblioteca Rosa Cruz, que é uma das ordens de misticismo e magia mais importantes da história, que atua até hoje, e foi escrita por Spencer Lewis, que era um personagem dentro do mundo Rosa Cruz muito importante, além também de ser um acadêmico, uma pessoa muito influente na sua época, que foi no começo do século passado. E, inclusive, ele viajou para vários locais ao redor do mundo para escrever esse livro. A narrativa mística, ela não é 100% conflitante com a narrativa bíblica. Pelo contrário, elas convergem em muitas das histórias que contam. Só que elas divergem em alguns pontos cruciais. Portanto, essa história aqui, ela ficou oculta, escondida durante muitos séculos, porque ela conflitava frontalmente com alguns dos dogmas principais sobre a vida de Jesus Cristo que se falava na Bíblia e que a igreja pregava. Portanto, a gente sabe muito bem os métodos da igreja, né? Quando existia alguém ou alguns que falavam contra um dos seus dogmas, muitas coisas ruins aconteciam a essas pessoas. Portanto, se manteve aí na sombra durante muitos séculos. Eu posso dizer aqui que, apesar de não ser religioso, eu me digo cristão por intuição, porque eu sou absolutamente fascinado pelos ensinamentos de Jesus Cristo, e os ensinamentos de Jesus Cristo compõem um dos pilares mais importantes da minha filosofia de vida, do modo como eu proponho a viver a minha vida. Então, eu sou fãzaço de Jesus Cristo. E tanto faz para mim qual história é verdadeira, qual que não é verdadeira, se é tudo uma fantasia ou não, para mim isso tanto faz. O que importa é que os ensinamentos de Cristo são, para mim, extremamente importantes, como são para várias outras pessoas. Muito bem, da perspectiva mística, então, tá? Jesus Cristo foi um dos grandes avatares a pisar na Terra. Nesse livro aqui, inclusive, fala-se que Jesus Cristo foi o avatar mais importante a pisar no planeta Terra. O que é um avatar? Um avatar é um ser extremamente avançado, um espírito extremamente avançado, que se propõe a encarnar dentro do planeta com ideias muito mais primitivas, a fim de proporcionar àquela civilização um progresso espiritual, um progresso de consciência. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez nesse planeta, assim como outros avatares que vieram antes dele e que vieram depois, como por exemplo Confúcio, Menés, Zoroastro, Maomé, entre vários outros. Mas, de acordo com esse livro, Jesus Cristo foi sim o mais importante de todos os avatares. E quando um avatar vai encarnar num planeta, tem que haver toda uma preparação para isso acontecer, né? Então, os seres avançados que já vivem no planeta, né? No caso do planeta Terra, fala-se que a grande fraternidade branca foi aqui
preparou e educou Jesus Cristo para cumprir a sua missão. Então, antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo, já era sabido da sua vinda e que houve toda uma preparação. Os próprios 3 reis magos faziam parte da grande fraternidade branca, aparece na Bíblia, inclusive, e que eles, portanto, vieram ajudar no nascimento de Jesus Cristo e na educação de Jesus Cristo posteriormente, tá? Eu quero trazer aqui à tona uma coisa muito interessante sobre a narrativa bíblica que eu acho que poucas pessoas sabem, poucas pessoas conhecem essa história. Jesus Cristo aparece na Bíblia, a sua infância, até quando ele tinha 12 anos de idade. A última aparição da infância de Jesus Cristo é quando ele está lá em Jerusalém, né, falando lá com os sábios da época, todo mundo admirado com o conhecimento de Jesus Cristo, e daí tem aquela confusão, ele se perde de Maria e José, depois se acham, beleza, tudo resolvido, saem de Jerusalém e Jesus some da Bíblia aos 12 anos de idade e só reaparece com 30 anos de idade. Tem 18 anos da vida de Jesus Cristo que são omitidas da Bíblia. Não se fala nada sobre a história de Jesus Cristo durante esse período, a adolescência, juventude e a vida adulta inicial dele. Não se fala nada sobre o que aconteceu ou por onde andou Jesus Cristo na Bíblia. Então, por que isso acontece? Não sei. Aí vocês têm que perguntar para quem compilou a Bíblia lá no Concílio de Nicéia, acho que 325 depois de Cristo, e perguntar por que não tem nenhuma história de Jesus Cristo durante 18 anos da sua vida. Aqui tem. Quando um avatar vem para a Terra, ele vem com um objetivo que precisa ser cumprido. E a narrativa mística fala que esse tempo todo que Jesus esteve ausente da Bíblia foi o tempo que ele foi preparado, educado, treinado para poder cumprir sua missão com maior sucesso absoluto. E Jesus Cristo viveu durante vários anos, de acordo com essa história, em templos místicos localizados no Tibete, na Índia, no Egito, no Oriente Médio, para justamente receber a sua educação, evoluir os seus poderes místicos, para ele poder executar todos os milagres que ele executou, curar pessoas, etc. Aliás, é algo que o próprio Jesus Cristo falou, que todo ser humano tem esse poder, essa condição, falando que isso que eu faço, qualquer um de vocês pode fazer e muito mais. Portanto, Jesus estava nos dando aqui uma informação muito importante do que o que ele atingiu em vida, todos nós podemos atingir também. E podemos atingir, enfim. Então, a narrativa mística fala que Jesus Cristo, durante esses 18 anos, foi educado e preparado em templos místicos da grande fraternidade branca espalhados pela região. Quando ele voltou, aos 30 anos de idade, para Israel, ele, então, durante esses 3 anos, pregou sua palavra, treinou seus discípulos e fez com que a sua mensagem fosse espalhada por todos os cantos do mundo. Outra coisa muito interessante é que aqui se fala que, na verdade, Jesus Cristo não morreu quando foi crucificado. Ele estava em um estado muito frágil, mas ele não morreu, e que após a crucificação, Jesus Cristo ainda pregou durante vários anos e teve uma vida, inclusive, aqui não fala, mas daí você já tem aquela outra história de Maria Madalena, que tem a linhagem de Cristo, linhagem sanguínea de Cristo, que até hoje temos no planeta, e que vários dos reis e imperadores que vieram na história têm a linhagem de Jesus Cristo. Essa parte, honestamente,
eu já não sei mais se eu acredito, se não acredito, né? Mas essa parte inicial de que Jesus teve uma preparação durante esses 18 anos dentro de escolas, templos místicos, né? Isso sim, para mim é perfeitamente possível que tenha acontecido, né? E que a mensagem principal de Jesus Cristo para mim é justamente essa: todos nós temos as condições de evoluirmos assim como ele evoluiu. Então, para mim, tanto faz qual que é a história verdadeira. Ao final de contas, para mim, o que mais importa foram que os ensinamentos de Jesus Cristo ressoam muito comigo, e que eu busco me inspirar em muito da história de Jesus Cristo para a minha própria vida. Então, eu acho que essa história é uma história bastante interessante. Busquem mais informações aí, e se quiserem fazer algum comentário aí, fiquem à vontade. Gostaram dessa ideia diferente aí, dessa informação diferente? Põe o dedo no dedão aí, espalha o vídeo e aguardem que em breve voltarei com mais polêmica, mais problemas mentais para vocês solucionarem, tá bom? Forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus, até breve.